Olá pessoal, voltei aqui para falar um pouquinho de violão, de música, porque eu adoro. E eu, quando estou viajando, estou sempre lembrando assim, das coisas boas do passado, as coisas ruins também, mas procura se desviar disso, não vale a pena. Eu estava lembrando assim, muito rapidamente, como foi a minha vida com o violão. Eu aprendi a tocar violão assim, bom, meu pai era violonista, só que eu perdi meu pai, eu tinha 2 anos de idade, mas o violão dele ficou por muitos anos, alguns anos lá em casa, e eu ficava olhando para aquele instrumento, e meu pai era meu ídolo, tudo que falavam dele, e eu também queria tocar violão, igual a ele. Aí outro dia eu peguei, minha mãe deixava eu pegar o violão, estava no colo, ficava brincando aí, meus 9 anos, 10 anos. Aí eu sei como foi isso, mas comecei a solar em uma corda algumas músicas, como Parabéns pra Você e tal. Aí minha mãe e minha tia Rosa do Lima, que me deu uma força danada, meus 2 primeiros violões, quem me deu foi ela, me presenteou. Então me botaram um professor. Aí o professor me ensinou aquelas. Antigamente era aquelas sequências de no tom maior, tom menor, geralmente no início Dó, porque é mais fácil assim no braço do violão, né? Dó, então primeira, segunda, preparação, terceira, quinta, primeira, segunda, preparação, terceira. Aí, então em Dó maior e no Lá menor. Mas eu acho que o professor desistiu de mim. Depois de um mês ele desapareceu. Mas só que deixou a semente lá. A semente de que era possível aprender a tocar violão. Eu era apaixonado por aquilo ali. Ganhei um violão, como eu disse, de minha tia Rosa de Lima. Um violão de marca Rei dos Violões, corda de aço. E eu tinha tinha muita admiração pelos guitarristas, né? Eu via de longe, que hoje é fácil você ouvir Jimi Hendrix, você ouve em qualquer lugar, em qualquer canto da internet. Mas antigamente os discos eram importados, então às vezes eu via de terceiros, de vez em quando eu via no rádio esse tal do Jimi Hendrix. Não sei se é porque ele era canhoto, que era um menino, e eu sou canhoto, ou porque o cara era o que é, que nós sabemos. Bom, aí esse violão corda de aço, meu dedo dói e comecei a tocar de palheta. Então lá com meus 13 anos, eu aprendi a tocar só, vendo os outros. E tinha uns caras maiores na rua lá, no bairro, que tocava, ficava olhando e ia pra casa, tentava aprender. E desde meus 10 aos 13 anos, até mais, até depois, eu tive uma influência muito grande, muito forte, de uma grande artista paraibana chamada Cátia de França. Eu outro dia consegui me comunicar de novo com ela e disse a ela que o nome desse meu dedo indicador da mão esquerda, como disse, sou canhoto, o nome dele é Cátia de França, porque esse swing eu aprendi com ela. E era bom quando a gente veroneava, essa expressão, a gente veroneava onde? Em João Pessoa, que minha tia Rosa de Lima morava lá. E tinha sempre os saraus, e cada estava sempre lá na casa com a gente, não era só fim de semana não. Vivia tocando e eu lá, estava com meu violão no quarto, tímido, não tocava na frente de ninguém, mas ficava tentando aprender. Aprendi a música Negritude de Cátia de França, aprendi, que ela defendeu no festival de música popular nordestina e se classificou inclusive para a final. E aprendi Mariana e tal. Então, tinha isso aí já encorpado aí no meu inconsciente musical. Aí, mas eu tava ainda com violão, era palheta e tal, e descobri um cara chamado Tim Maia. Veja que mistureba, não mistureba não, porque tem mais swing também. Mistureba é daí pra frente, né? Que eu esqueci de falar. Primeiro LP que eu ganhei, a segunda ou terceira LP que eu ganhei naquelas radiolazinhas, né,
pequena de passar disco, foi Baden Powell com Márcia e os Originais do Samba, aquele show memorável, a gravação ao vivo. Eu fiquei impressionado. Eu disse, um dia eu vou ser igual a ele. Tem muita geração, vai ter muita encarnação para poder achar que chego lá. Bom, então essa mistureba toda. E Tim Maia, eu sempre fui muito fiel, assim, não sei se eu curtia os meus ídolos de forma assim, sequencial, assim. Eu passei um período dos 13 aos 14 anos só cantando, tocando Tim Maia. Os 3 primeiros discos dele. O primeiro, que eu não sei o nome dos discos, não me lembro mais. Mas os 3, quem gosta de Tim Maia sabe. O primeiro foi aquele disco que tem o Padre Cícero, né? Que tem Azul da Cor do Mar. Azul da Cor do Mar, não me lembro, acho que sim. Primavera. Então, a gente tocava, eu e meu amigo o Pauca, que era meu percussionista, ele tocava na caixa de violão. A bateria dele ficava bacana, legal, e eu deixava. Tim Maia, o disco saía, a gente aprendia as 12 músicas na sequência do disco. E, claro, o primeiro disco tinha Flamengo, uma música instrumental, que a gente não tocava porque não dava ali, ficava só naquela harmonia, não era solista. Bom, Tim Maia. E depois, e vou terminar essa primeira fala que estou sendo muito longo, né? Mas depois veio o meu violão de nylon, que foi o segundo violão que Rosa de Lima, minha tia querida, minha segunda mãe, me deu. E eu comecei a aprender samba. Agora, incrível, eu aprendi samba, o primeiro samba que eu aprendi foi Regra 3. Naquele disco que os caras da minha idade, ou mais novos até, que já viram, era violão e guitarra, o Vigu. Que depois eu soube que quem fazia a harmonia do Vigu, e faz muitos anos isso aí, moçada, era o violonista, oh meu Deus, Robson. Aquele violonista genial, né? Bom, aprendi. E quando eu já fazia escola técnica, a gente tem as coisas musicais lá, festival, a gente participou do festival em 75 e 76 da escola técnica. Festival cheio, assim, muito. Era famoso, era um festival forte aí. E na primeira eu entrei com uma música minha, né? Papo Furado e samba. E esse samba muito inspirado em Regra 3, tá certo? E em 76, depois eu conto, mas a gente ganhou. Eu ganhei como melhor intérprete, minha surpresa. E nós fomos campeões aí com a música Indolência. Mas depois a gente fala sobre isso. Mas só para fechar, lá na escola técnica eu conheci um cara que hoje é meu grande irmão e amigo, dentre outros, que eu amo, João Marques. E ele me ensinou Turbilhão, mais umas 2 músicas de Toquinho e Vinícius. Eu sabia Regra 3, ele já tinha 4. Aí a gente passou a só tocar Toquinho e Vinícius de alguma coisa de Chico Buarque, que antes eu não usava. Chico Buarque pra mim sempre foi o né? O cara inalcançável. Bom, então é por aí. Depois eu falo mais. Desculpe a extensão do vídeo.